Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cartas à Igreja. Hoje damos sequência ao nosso estudo de 2 Coríntios, onde estamos lendo verdades que doem um pouquinho, mas que são preciosas da parte do apóstolo Paulo, e hoje não vai ser diferente. Essa caneca aqui é o que está chamando sua atenção. Você assistiu também, então, esse seriado? Isso aqui foi um presente dos meus colegas aqui de trabalho aqui do Orvalho, o que eu não sei se foi um elogio ou uma crítica. Então vamos lá. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois, ele diz, eu ouvi no tempo favorável e os socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Isso vem muito conectado, a ideia que ele estava transmitindo ainda no capítulo 5. A gente tem que lembrar que essas pessoas liam essas cartas por inteiro, não tinham, os capítulos são coisas do século XIII e os versículos eles vêm só depois da Reforma Protestante. Por um lado isso é bom, que nos ajuda a achar onde a gente está, por outro lado é ruim, porque muitas pessoas acabam isolando ideias que não deveriam estar isoladas. É o nosso trabalho conhecer as escrituras pelo todo. Mantenha isso em mente, mas continuando, no versículo 3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo traz esse contraste, indiferente a algumas pessoas, quem a igreja de Corinto estava considerando importante, que a vida sofrida de Paulo nada é senão fruto de um evangelho verdadeiro. Muitas coisas Paulo faz questão de explicar que inclusive é por escolha. Ele diz que seria direito dele ser sustentado pela obra, mas que por amor à obra ele decide sustentar a si mesmo, para não ser um peso para ninguém. Paulo é um cara que abre mão de seus direitos pelo amor e dedicação que ele tem pela obra do Senhor. A gente tem que lembrar do que era essa vida de ser um cristão no primeiro século. Era uma vida de ser perseguido, de ser preso, de ser torturado. Paulo passou grande, se não a maior parte de sua vida em prisão, e ele terminou diz Tertuliano tendo uma morte como a de João Batista. Alguém decapitou Paulo. E eu acho interessante, e apesar de não ter muitos recursos, ele diz que ele faz isso vivendo uma vida que enriquece muitos outros. A gente vai vendo esses valores e princípios da caminhada cristã muito presentes, e eu acho que para nós isso sempre traz um lembrete importante. Sabe, a gente tem que sempre ter como inspiração pessoas que vivem o evangelho verdadeiro. E muitas vezes essas vão ser pessoas que Deus coloca num lugar onde elas são conhecidas e muitas vezes não. Algumas das minhas maiores inspirações na fé são pessoas que vocês não conhecem. Um deles, um pastor de uma igreja no interior. Esse cara ele não é conhecido por muitas pessoas e pouca gente tem o privilégio de escutar ele pregar. Mas ele é uma das pessoas que eu conheço que, ao longo de décadas, é o cara mais consistente no relacionamento com Deus, na vida devocional e de oração que eu conheço. O testemunho da esposa dele é que esse cara não deixa um dia passar sem gastar tempo bom na presença de Deus. E quando ele fala, você pode notar que esse é o caso. Outra das minhas maiores inspirações é um cara extraordinário, ele é missionário nos Estados Unidos e ele vive uma vida do evangelho puro e simples, irado. Ele cuida de orfanatos, ele faz visita a presídios, eles têm um ministério extraordinário com o pobre, com o órfão e com a viúva, E esse cara, quando ele fala, parece estar ouvindo o discípulo de Jesus falar, É visível com quem ele esteve. São pessoas que muitas vezes não são bem conhecidas, mas você mede a qualidade do evangelho que elas vivem, E precisa entender que toda a inspiração que a gente tem nunca podem ser por circunstâncias externas.
A gente tem, isso é uma coisa que é perigosa e preocupante na igreja brasileira, que muitas vezes só porque alguém tem um monte de seguidor no Instagram, as pessoas já começam a dar uma joia como se a pessoa tivesse moral de falar o que ela quer falar, sendo que esses não são os critérios pelo qual julgamos. Lembra do episódio anterior, não se vangloriem em aparências. Então muitas vezes as pessoas pegam coisas que elas gostariam ter, né, de uma vida boa, um bom status social, e elas tornam essas pessoas referências às vezes pelos motivos errados, né? Quando alguém vive um evangelho puro e verdadeiro e tem essas coisas, tudo bem, isso pode ser referência, pode falar de acréscimo, mas não o que é buscado, né? Não o que torna essa pessoa admirável. E Paulo traz esse lembrete. O interessante é que, apesar disso, é o nosso desejo ser como o apóstolo Paulo, né? Quem que não sonha ser um cristão radical como, né, o apóstolo Paulo? Esse coração, né, é tão entregue à causa de Cristo, é algo que todos nós queremos ter e devemos viver dessa maneira, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e vendo outras coisas sendo acrescentadas. Ele continua no versículo 11 dizendo: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Paulo está falando de um relacionamento que está passando a ter, né, uma unilateralidade, que é Paulo tendo uma preocupação de pai para com seus filhos na igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto já não agindo mais como filhos de Paulo, porque eles encontraram mestres que eram melhor e mais agradáveis a eles do que Paulo, que era seu pai, né? Lembrando que existe uma distinção entre mentores e pais. Paulo vem trazendo esse lembrete. No versículo 14 ele continua: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e a Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele continua, né, e finaliza no capítulo 7, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Obviamente, né, a gente interpreta a Escritura sempre pelo todo. Né, o que ele está falando, em que nível que ele está falando de não se misturar? Se na sua epístola anterior ele fala claramente que nós precisamos nos misturar com os não crentes para pregar o evangelho para eles. Ele fala a respeito de se sentar na mesa dos pecadores, estar com eles. Então, né, que tipo de misturar ele está, né, trazendo aqui? O que esse pôr em julgo? É se unir. Um jugo é uma ferramenta de agricultura que une dois animais para que eles puxem o arado. Essa união diz respeito a muitas coisas, entre elas e principalmente o casamento, né? Como que alguém pode, né, ter Jesus como Senhor e se unir a alguém que não tem como Senhor? Né? Não tem como dois que se tornam um servir o mesmo se não estão de comum acordo. Então, isso é um dos princípios básicos para o cristão. A gente não se une, não casa com quem, né, não partilha do senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Se isso parece até ser uma possibilidade para alguém, isso torna, na verdade, o quão distante essa pessoa está do senhorio de Jesus, para mesmo considerar distante de uma de suas ordenanças, né? Outra instrução que vemos as viúvas no Novo Testamento é que elas estão, né, se perderem o marido, se estiverem viúvas, se estiverem na situação de solteirice, mais uma vez, que elas estão livres para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, né? Existe uma exclusividade para o relacionamento de um cristão que deve acontecer com outro cristão, né? Caso contrário, é impossível tratar Cristo como Senhor e o Evangelho como uma prioridade. Paulo já tem uma visão bem radical sobre o casamento, como a gente viu, né, estudando 1 Coríntios. Ele diz que não Deus, mas ele pensa que é melhor nem casar, porque o cara que casa, ele agora tem que se preocupar com fazer a vontade da esposa e não somente a vontade de Deus. Ele não pode se dedicar, né, completamente à obra de Deus, né, como um solteiro pode, porque ele tem uma família para cuidar, e isso ele cuidando de uma esposa cristã, né? Então, se, né, já traz uma diferença, né, aos olhos de Paulo, alguém está dentro de uma aliança conjugal, né, e isso seria uma dificuldade, o quão mais? Na verdade, seria impossível com alguém que não serve a Jesus, porque uma hora, né, certamente haveria um conflito de interesses, né? Uma hora, isso mostra, na verdade, que até a essência do casamento não foi entendida por aquele que deseja unir-se com alguém que não está em Cristo. Então, né, isso é uma das coisas,
básicas a respeito, né, da nossa vida. Nós nos associamos com os pecadores para os transmitir o evangelho, mas casamento não é uma tarefa de evangelismo, né? Namoro não é uma tarefa de evangelismo. Você não pode entrar num processo de estar tentando conquistar a carcaça de alguém e, por tabela, ganhar a alma, né, dessa pessoa para Jesus. Não é assim que funciona. Esse relacionamento e essa união é algo que nós tratamos com seriedade para, né, vivermos uma vida que honra o senhorio de Cristo Jesus. Dito isso, fica aqui, né, esse episódio e esses lembretes importantes acerca da vida cristã, e lembrar que nós aprendemos essas coisas por um bom motivo. Me surpreende a quantidade, uma das coisas que eu mais já tive que lidar, né, e é surpreendente a quantidade de pessoas que não honram esse princípio, casam com pessoas que são descrentes e depois ficam, né, chateadas com Deus por todas as dificuldades que enfrentam no casamento. Não é certo que, se procedermos bem, desfrutaremos das promessas do Senhor, né, seremos aceitos pelo Senhor, e aí essas pessoas entram no lugar de ficar bravo, até sentir inveja dos outros e não entendendo como, na verdade, foi sua própria desobediência que conduziu essa pessoa até esse lugar. Então vamos levar as palavras de Deus a sério. Elas são norte para a nossa vida. Não esqueça de deixar nos comentários o que mais falou o seu coração durante, né, essa passagem, para a gente conversar, para a nossa mútua edificação e para encontrarmos testemunhos e aplicações práticas da palavra de Deus no nosso cotidiano. Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Próximo.